Fala galera, aqui no CérebroNet e hoje nós estamos com mais um vídeo aqui no canal. Bom, essa vai ser a Primeira Guerra Alternativa, galera. Sim, a Primeira Guerra Alternativa. Se você já está gostando do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque o vídeo vai estar muito da hora. Então vamos lá. Tudo começou em 1912 com a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália, o Império Otomano, a Bulgária e a Pérsia, a Índia fazendo uma aliança. E antes disso, o Império Otomano e a Índia tinham dominado a Pérsia, que fazia com que eles tinham uma fronteira. Fizeram uma colisão contra a Pérsia. Ou seja, nesse mundo a Pérsia não vai existir, já porque ela não vai servir para nada. Bom, daí a Alemanha estava de boa e ela decidiu que vai anexar todos esses países aqui. Porque eles acharam muito fracos. Também a Dinamarca. Só que apesar dela ter conseguido todos esses territórios, demoraria muito tempo para assimilar todos. Daí tava tudo de boa, mas a Tríplice Entente declarou guerra aos impérios centrais, iniciando assim a Primeira Guerra Alternativa. Bom, os alemães começaram atacando aqui o território francês do Nordeste. Já porque os franceses eram mais fracos do que os alemães na época. Mas os franceses revidam com um exército de 80 mil e conseguem capturar a Alsácia-Lorena depois de 30 anos. E ainda revidam e atacam a Bélgica alemã. Só que isso não ficou por um tempo, já porque os alemães também revidaram e conseguiram passar muito perto de Paris, onde fizeram um cerco à cidade. Só que tinha um problema para os alemães, já porque eles tinham que lutar em duas frontes. Enquanto isso, o Império Russo já tinha anexado a Prússia Oriental e partes da Polônia alemã. Mas quando os reforços alemães chegaram, eles acabaram sendo derrotados em várias batalhas, inclusive na Batalha de Varsóvia, onde Varsóvia foi entregada aos alemães. Bom, enquanto os alemães estavam recuperando os territórios na fronteira com os russos, os franceses conseguem se livrar do cerco e fazer um contra-ataque contra os alemães para tentar pelo menos chegar até Amsterdã. E eles chegam muito perto, quando a 1 quilômetro de chegar na cidade, os alemães recrutam uns 30 mil soldados e conseguem parar o ataque francês. Isso foi horrível para a França, porque agora eles perderam seus sonhos, que foi capturar Amsterdã para ferrar com os alemães. Lembrando, galera, que isso é só uma simulação criada por mim.
Então, se você achar que tem algum tipo de de exagero nesse vídeo, você pode ficar tranquilo, porque isso é uma simulação. Bom, a função dos impérios centrais era dividida em qualquer país. Os alemães estavam cuidando da França e da Rússia. E a Áustria-Hungria só estava cuidando da Rússia, enquanto a Itália estava cuidando só da França. Enquanto o Império Otomano e a Índia só iriam cuidar da Rússia. Bom, os alemães, junto com os austro-húngaros, planejam um ataque contra os russos, capturando Kiev e várias cidades importantíssimas para os russos, chegando até muito perto de Moscou. Enquanto isso, os austro-húngaros anexavam a Moldávia e estavam muito perto da Crimeia, porém os russos revidam. Os russos não iriam deixar de jeito nenhum os austro-húngaros capturarem a Crimeia, porque era uma das maiores fontes de petróleo do país. E eles também conseguem recuperar boa parte dos territórios ocupados. E também conseguem atacar os austro-húngaros numa tentativa de chegar até Viena. Porém, os alemães não deixaram que isso acontecesse. Porque bora ser sincero, a Alemanha não vai deixar nenhum de seus aliados ir embora. Bom, enquanto isso, os otomanos vão avançando nos Cáucasos, capturando Baku, uma das maiores fontes de petróleo do mundo. Sim, do mundo. Chegando até muito perto, de novo, da Crimeia. Só que os russos novamente não deixam que a Crimeia caia. Mas como os otomanos eram muito mais fortes do que os russos, eles conseguem capturar a Crimeia, o que faz com que a Rússia tenha uma grande crise de petróleo no país, onde o país começa a ficar em decadência. Além disso, os russos perdem o acesso ao Mar Negro, algo muito ruim para o país, enquanto os otomanos já vão avançando muito na fronteira. Enquanto isso, na Índia, os indianos já tinham capturado boa parte do centro asiático russo, que foi uma leve decadência para os russos. E isso iria custar muito no futuro. Os alemães tentam novamente fazer um cerco em Paris. Mas só que esse cerco seria maior, onde os alemães ocupariam todas essas províncias. E dessa vez os franceses decidiram mover sua capital para algo mais longe, deixando a cidade horrível para os alemães. Enfim, Paris é capturada, mas a França ainda está na guerra por causa da outra capital. Mesmo assim, os italianos atacam
atacam... Qual o nome dessa ilha mesmo? Esqueci, galera. Peraí, deixa eu só lembrar aqui. Enquanto isso, os italianos atacam Córcega. E também capturam boa parte do sudeste francês. Os austro-húngaros invadem a Suíça, já porque eles queriam atacar a França também. E com isso, três nações indo em direção à capital francesa. Os franceses acabam se rendendo porque os alemães eram muito fortes e as duas outras potências eram também muito fortes. Fez com que a França se rendesse e entregasse o seu território aos alemães. Bom, agora os alemães só precisavam focar na Rússia. A mesma coisa da Áustria-Hungria. E com isso eles conseguem capturar muita parte. Além disso, alguns meses antes, os alemães haviam planejado um ataque ao Reino Unido, o que é um sucesso, já conseguem capturar boa parte. Além disso, eles também conseguem capturar o sul da Irlanda. Os austro-húngaros, por sua vez, também conseguiram capturar boa parte da Ucrânia. E também marchando para se encontrar com a China em sua fronteira. Os indianos também encontraram com os otomanos e austro-húngaros, e também estão atacando a Rússia. E esse ataque à Rússia está sendo um sucesso. Porém, a Indochina, como era um vassalo francês, declara guerra aos impérios centrais, já começou a capturar províncias. Porém, a Índia Britânica, que tinha uma marinha muito boa, ataca o sul da Indochina, com um exército de 100 mil, e conseguem capturar a marinha Indochina e também conseguem parar o ataque da Indochina. Além disso, eles também conseguem capturar a capital. Cercar, na verdade, né? Daí, depois disso, a Indochina cai nas mãos dos indianos. Os indianos atacam Nepal e Butão, porque não aguentavam esses mini territórios fazendo nossa fronteira, e também começam a atacar muito, mas muito, a Rússia. E a Rússia já estava em uma decadência total. Além disso, o Partido Comunista começou a crescer mais na Rússia. Enquanto isso, os alemães já tinham capturado Londres, dando um fim ao Reino Unido. Desculpa aí. Dando um fim ao Reino Unido na guerra. E os alemães começam a capturar muitos territórios na Rússia. Também conseguem capturar as Ilhas Bálticas e também vão em direção a São Petersburgo, onde os alemães conseguem cercar a cidade. E começaram a atirar bombas atômicas em São Petersburgo. Isso gerou a rendição dos russos,
Já porque bombas atômicas não tem como resistir, né, galera? Enquanto isso, depois disso, a guerra se dá um fim total. Com a vitória alemã na guerra, foi criado vários tratados. Primeiro, o Tratado de São Petersburgo, onde a Alemanha anexou todos esses territórios além da Finlândia. A Áustria-Hungria anexou tudo isso aqui. Os otomanos anexaram o Cáucaso e a Crimeia, enquanto a Índia ficou com o resto, porque a Índia era a maior potência na época. Também os indianos acabaram ficando com a Coreia. Daí você me pergunta, mas por que, Bruno? Então, porque os japoneses eram amigos do Reino Unido. E como eles também estavam em guerra, mesmo os indianos não invadirem a província, eles acabaram anexando-a porque eles estavam em guerra. Depois vem o Tratado de Paris, onde a Alemanha anexou quase toda a França. A Itália anexou, além da ilha da Córcega, também como o sudeste francês. E a Áustria-Hungria anexou a Suíça durante a guerra e também umas províncias. Além disso, a Áustria-Hungria ficou com Lyon, uma das cidades mais ricas da França. E por último temos o Tratado de Londres, que foi imposto no Reino Unido. Bom, nesse tratado, a Escócia foi criada. Sim, a Escócia, que seria um vassalo alemão. E o Reino Unido não iria existir mais, porque o território foi dividido entre os alemães e a Escócia, que seria um vassalo alemão. Aí, além disso, como a China está totalmente coberta por mar e pela Índia, a China iria virar um vassalo da Índia, porque a Índia está totalmente cobrindo a China. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você sempre pode mudar de ideia depois, então me apoia aí. Então, antes desse vídeo acabar, eu te recomendo muito a instalar o Age of History 2, galera. O Age of History 2 é melhor do que o 3, eu vou ter que concordar, porque para celular o Age of History 3 vira uma merda, literalmente. Trava muito, ele tem um monte de bug. Também quando você vai invadir um país lá no Age of History 3, o inimigo tem um exército de 60 mil, enquanto você tem só um exército de 10 mil. Então bora concordar, né? Isso não é muito justo não, né? Bom, por isso que eu prefiro muito o Age of History 2. E também porque o Age of History 3 para celular não é muito recomendado. E também porque o Age of History 3 é mais caro, mas é muito pior do que o Age of History 2. Por isso que eu não recomendo você instalar o Age of History 3 e sim o 2. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo.